Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs. Prazer muito grande conhecer aqueles que eu ainda não conheço, né? Grande parte aqui eu já conheço de caminhada. Meu nome é André, quase ninguém me conhece assim, exceto meus pais. Apelido Michelin. Se você perguntar por quê, ando de skate grande parte da minha vida, 26 anos, estou sempre na rua, e um dos meus amigos que andava de skate comigo me colocou esse apelido. Você sabe que apelido, quando você não gosta, pega. Então, Pedro e eu somos amigos há cerca de 22 anos, desde 94, e é do jeito que ele falou. Eu conheço há muito tempo, a gente tem amigos em comum, um deles o Eider, foi com quem o Pedro começou a jogar basquete assim, e penso que em 2000, sua conversão? 2003, né? O Eider foi 2000. E desde então a gente caminha junto, só que o Pedro ficou tipo 10 anos fora, entendeu? 10 anos fora. E aí, esse tempo todo a gente se falava e tudo, de modo que agora ele voltou, a gente tem um bom relacionamento. Alguns chamam isso de mentoria, eu prefiro chamar de amizade espiritual. Aliás, aproveitando o ensejo, se você não tem gente a quem você possa se reportar, já vou logo mandar real para você, está no osso. Você está no osso, você está lascado, entendeu? Se você não tiver alguém que você, por exemplo, se usa a palavra, sai desse ambiente, antes de você chegar ali, o cara já está na sua frente e fala assim, você deu mole, hein? Você é vacilão, você é maluco? Você está no osso, cara. Se você não tem a quem prestar contas nesse negócio de andar com Jesus, você está, não sei nem que palavra eu vou ter para você, não tem como. É muito complicado. E o motto aqui, o slogan é uma igreja para quem não gosta de igreja. Então, talvez 95%, eu estou sendo modesto, nessa manhã teve problema com a instituição. O que acontece com você? Se você, nesse ambiente eclesiástico, não tem alguém a quem se reportar, alguém para chamar a sua atenção, você se torna assim hipócrita com muita rapidez e facilidade. É muito fácil. Então, eu agradeço a Deus porque eu tenho pessoas assim, são pessoas seletas, selecionadas a quem eu me reporto, entendeu? Dá para contar assim numa mão e já começa a sobrar dedo. E também tem pessoas que confiam em mim, entendeu? Pessoas que me ouvem, e isso é uma beleza, o Pedro é uma delas, entendeu? Então eu mantive contato com ele ao longo desses 10 anos, e agora desde que ele voltou, sempre que podemos, a gente encontra um espaço para trocar uma ideia, certo? De modo que é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu quero conversar com vocês com base em um texto, e o texto é Efésios capítulo 3. Eu acho que esse é o único ambiente que eu já fui que eu posso falar isso agora sem cometer nenhum deslize. Não abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Tem lugar que os caras, né? Desliga o celular, eu falei, o cara está nessa pedra aí ainda. Eu falei, não, porque aqui nós somos ortodoxos. Eu falei, por que você não trouxe a tábua de Moisés então? Porque, né, ortodoxia, então traz a pedra aí, amigo. Eu vou te contar. A questão não é a mídia, entendeu? Então, ligue a sua Bíblia para Efésios no capítulo 3. Efésios no capítulo 3. Eu quero ler com você, eu vou sublinhar entre os versos 10 e 12. Não tem possibilidade de expor o capítulo, levaria muito mais tempo do que nós temos. Mas eu quero nessa manhã então sublinhar com você os versículos 10, 11 e 12, que dizem assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Vamos falar com quem resolve? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos satisfeitos pela Tua bondade. Nós queremos Te agradecer por tudo quanto já ouvimos até aqui, por tudo quanto o Senhor nos falou. No entanto, nós ainda suplicamos,
Continua, Senhor, a nos falar ao coração. Para tanto, cessa todo ruído no nosso íntimo, de tal modo que sejamos cativados pela Tua voz, porque o nosso único interesse nessa manhã é tão somente esse: ouvir a Tua voz e continuar ouvindo a Sua voz, e uma vez que isso se efetivar em nós, que nós tenhamos respostas responsáveis a tudo quanto o Senhor nos falar nesse tempo. Para tanto, suplicamos, abre o nosso entendimento de tal modo que ouçamos e compreendamos todas as maravilhas da Tua lei, e isso para o máximo louvor da Sua glória, para o nosso benefício e também daqueles que tiverem contato conosco. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto que nós lemos, texto de Efésios, é um texto extraordinário. Interessante que eu me lembrei de um irmão agora, mestre, de quem eu aprendo muito, chamado Shed. Ele disse assim: aqui há muita carne para se mastigar com os dentes do cérebro. Traduzindo, vamos suar o cérebro. Eu não sei se você sabe, mas outro irmão nosso, que já está na glória com o Senhor, chamado John Stott, disse assim: porque crer é também pensar. Eu conheço a galera assim que não gosta de pensar não, entendeu? Mas no nosso time, assim, se você não gosta de ler, não gosta de ser interrogado, não gosta de pensar, você deveria procurar outra coisa, porque ser discípulo de Jesus de Nazaré é pensar bastante, é ser submetido a perguntas. Por exemplo, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí você sabe como é que é Jesus, né? Conhece os mandamentos? Fala, poxa, Jesus, eu te faço a pergunta, você me responde com outra. Ué, lógico, eu sou judeu. Você sabe, judeu, se você pergunta algo para ele, ele te responde com uma pergunta. E se você pergunta para ele por que ele responde com uma pergunta, ele te responde: e por que não? É desse modelo. Então andar com Jesus é assim: crer é também pensar. Quando a gente olha para esse texto aqui, recapitulando, é um texto extraordinário. Por quê? Ele nos comunica a visão cristã de um modo mais poderoso e sucinto do que qualquer outra carta do Paulo. Fantástico isso. Por quê? Nós temos uma tendência a só nos concentrarmos nos problemas, entendeu? Então, por exemplo, tem uma galera que gosta assim de um Jesus MacGyver, traduzindo, Jesus que resolve tudo. Então você está sempre em busca de Jesus, não por quem Ele é, mas por tudo aquilo que Ele possa lhe proporcionar. Esse é o problemão. Aí você lê a Bíblia assim, sempre querendo tirar alguma coisa. Interessante que se você tentar fazer isso com a carta de Paulo aos Efésios, não funciona. Por quê? Não tem problema nenhum aqui. Não tem problema nenhum aqui para resolver. E você sabe que as cartas foram dadas, em sua maioria, para resolver problemas de igreja local. Aqui não tem. Por isso ela é considerada, por exemplo, a rainha das epístolas. Só assim, olha, como é que é isso? Por exemplo, recapitulando, no primeiro capítulo, Paulo falou acerca do propósito eterno de Deus, quando ele escolheu a igreja para a salvação. Traduzindo, Paulo fala que a cruz é pré-histórica. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele disse, haja cruz, antes de dizer, haja luz. Porque se Deus não tivesse dito, antes de dizer, haja luz, haja cruz, não haveria possibilidade de se criar e sustentar nada. Pegou a ideia? Por quê? Deus é o nosso ambiente existencial. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Fora de Deus, não tem nada. Ora, se nós escolhemos romper com Deus, qual seria o ambiente da nossa habitação? Nenhum. Então Deus, antes de fazer, sabendo tudo que há para se saber, deveria tomar uma providência, ver antes e resolver a situação. Então Deus, assim, antes da pós-modernidade, Ele já fez um segundo movimento antes do primeiro. Viu que interessante? Ele estabeleceu o fim e depois Ele começou. Por isso que quando você lê Gênesis, você percebe que Deus fez tarde e manhã. Deus trabalha com a lógica invertida. Enquanto você vai daqui para lá, Ele vem de lá para cá. Traduzindo, se você prestar atenção nos movimentos dele, você vai ser sempre surpreendido, surpreendida. Porque Deus não pode ser surpreendido, na verdade Deus é surpreendente. Traduzindo, se você vive rotineiramente, tem alguma coisa errada aí na sua vida. Deveria ser bom você parar, se arrepender, mudar de direção. Viu como é que é lindo? Metanoia, expansão da consciência. Uau! Primeiro capítulo. Beleza, hein? Isso porque sou eu falando para você. Você sabe que todo ponto de vista é vista de um determinado ponto. Eu percebi isso. Agora olha a riqueza.
Imagina, vocês todos se debruçando nesse texto, vamos ver aqui o que Deus falou para o Paulo aqui para a gente aprender. Ia levar uma vida, está percebendo? Mas por hora o primeiro capítulo fala exatamente sobre isso. E aí o Paulo também, ele ora no final do capítulo para que Deus mostrasse para nós a grandeza da nossa vocação, a riqueza da nossa herança, a suprema grandeza do poder que está à nossa disposição. Por exemplo, eu ainda não encontrei uma frase melhor, que é: depois que Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário e disse, está consumado, nenhum ser humano na face da terra tem uma razão plausível para não viver bem. Traduzindo, viver bem de acordo com o Evangelho. Só vive mal agora no planeta quem quiser. Quem continuar no time da rebelião vai viver mal. Quem deixar o time da rebelião, se arrepender, concordar com a Trindade e então, por fé, permanecer no time da adoração, vai ser uma beleza, ainda que as circunstâncias externas sejam desfavoráveis. Mas isso não tem mais nada para dizer para nós, porque a nossa identidade não é definida por aquilo que nos acontece. Traduzindo, tu és meu filho amado, em ti me comprazo, todo meu prazer está em você. Imagina você saber disso. Ou pode acontecer o que acontecer, e eu com isso? Qual é a percepção que nos sobrevém? Nós estamos em um ambiente de sofrimento. Fora de nós tudo é sofrimento, entendeu? Viver agora é sofrer em alguma medida, mas tem um detalhe: quando você tem essa percepção do Evangelho, você percebe que eu estou num ambiente de sofrimento. Sofrer é um verbo, o verbo só se efetiva quando conjugado. Eu não preciso mais conjugar o verbo sofrer. Viu como é que é diferente? Não é o que o Macedo diz. O Macedo diz, pare de sofrer. Não, Jesus de Nazaré diz, não conjugue o verbo sofrer, escolha outros verbos e conjugue-os. Então, por exemplo, Jesus fez isso. Jesus viveu num ambiente de sofrimento, mas nunca conjugou o verbo sofrer. Por quê? Porque ele tinha a sua identidade assegurada no Pai. Quando você sabe isso, é uma beleza, é uma maravilha. Você passa pela vida, dando graças e glórias. Aí aquele texto de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, se efetiva na sua caminhada. Em tudo dai graças. Ainda bem que o Paulo entendeu direito. A pessoa sempre fala assim, por tudo dai graças. Vou falar de modo bem humorado. Imagina, você dá uma martelada no dedo e fala, aleluias! Que bom que tem mais 8 para martelá-los. Martelá-los-ei. Que é isso? É só se você fosse sádico, psicopata. Deus não disse dá graças por tudo. Ele disse dê graças em tudo. A única maneira de nós darmos graças em tudo é se o ambiente não nos afetar. E a única maneira do ambiente não nos afetar, para a gente não mais conjugar o verbo sofrer, é exatamente isso. Pare de conjugar esse verbo. Na tribulação, escolha outros verbos: louvar, adorar, celebrar, compartilhar, e por aí vai conjugando outros verbos. Aí você passa pela existência com toda essa leveza. E os circunstantes que estão de butuque em você, entendeu? Por que eles estão de butuque em você? Porque eles não leem a Bíblia. E nós, você sabe, a gente já passou dessa fase, a gente já está comendo a Bíblia agora, entendeu? Porque ler é uma coisa, agora comer começa a fazer parte de você. Quando faz parte de você, começa a vazar pelos poros, entendeu? O pessoal começa a sentir a boa fragrância, e aí o cara não aguenta. Irmão, pau cantando aqui no nosso lombo aí, como é que você consegue viver desse jeito? Ah, meu amigo, mas é porque eu escolhi outros verbos. Não vai dar outro. O cara vai te perguntar assim, tá, beleza, mas assim, isso aí que acontece com você pode acontecer comigo também? Aí você não é bobo, né? Você entendeu como é que funciona a evangelização, você sabe como é que você que fala primeiro, entendeu? Você só reage, pegou a ideia? Aí você fala assim, se você der espaço, claro que sim. Aí, vê como é que é lindo esse negócio? Tranquilo. Agora, quando você não sabe isso, aí o negócio começa a ficar assim, mais Al-Qaeda, entendeu? Começa a ficar um negócio meio terrorismo, entendeu? Você tem que, aí é pesado, aí ninguém aguenta, entendeu? O negócio é repelente, você entra ali, o cara quer sair por ali, entendeu? Ao invés de você ser atraente, aí fica esse negócio aí que a gente já está cansado e a maioria de vocês sabe. Não preciso nem multiplicar.
Primeiro capítulo, exatamente isso. Ou se no primeiro capítulo é assim, imagina no segundo. Aí no segundo vem um contraste. O que o Paulo mostra para nós? O estado de perdição que a gente se encontrava uma vez que a gente escolheu romper com Deus. Aí a gente morreu, entendeu? Morreu, mas por uma ação extraordinária de Deus, Ele nos vivificou, nos ressuscitou, entendeu? E mais, colocou-nos em outros lugares. Nem sempre a gente se dá conta disso. A gente não está aqui, entendeu? Eu sei que seu corpo está aí, beleza, mas de verdade mesmo, a gente está em outro ambiente. Só que a gente não se dá conta. A gente está nas regiões celestiais em Cristo. Por isso é que quando você passa por momentos difíceis na vida e Deus te fala, às vezes você não compreende. Você está lá, Senhor, o bicho pegando aqui pro meu lado, meu Deus. Mas fica tranquilo, rapaz. O que foi? Não, Deus, aqui os caras querendo me matar, aqui, arrancar a cabeça aqui, o negócio é frenético, querendo me dar roupa laranja aí, ó, me levar no deserto. Entendeu? Ai, Deus, qual o problema? Isso aqui é isso, Deus, me ajuda aqui. Não, já fiz o que eu tinha que fazer, ó. Você está aqui comigo já aqui, ó. Você está do meu lado aqui, ó. Tudo assegurado. Eu fiz o fim antes do começo. Isso aí é só uma questão de tempo. Mas isso é para quem compreende a riqueza do Evangelho e vive de acordo com ela. Quem não vive assim, na primeira tribulação, o camarada nega e pula no mato. Pegou a ideia? Segundo capítulo é exatamente isso. Aí tem aquele verso 10 que nos é muito caro, que diz que Deus preparou as obras de antemão. Antes de fazer o mundo, Deus fez aquilo que seria a nossa vocação. Já pensou? Aí a gente se desviou no processo, se perdeu, Ele foi lá na história, efetivou a nossa salvação e nos chama para. Traduzindo, as boas obras é um novo ambiente que eu e você vivemos também. Que é isso que está escrito lá em Efésios capítulo 2, no verso 10. E aí, no capítulo 3, acontece o inimaginável. O que é o inimaginável? Você sabe? Eu e você às vezes temos problemas porque a gente tem complexo de inferioridade, percebe? A gente é assim, poxa, não sou tudo, aquela coisa toda que você sabe. Já o judeu, ele tem outro problema, ele tem complexo de superioridade. Então na mente deles, esse negócio assim de salvação, Deus era só para eles. Aí Deus aqui faz um extraordinário, inimaginável, impensável, o que? Nos colocou na fita. Entendeu? Porque você lê gentio, você não entende nada disso, você não é judeu, então você não sabe. Você tem que entender o seguinte, então, o pessoal lá ia ser salvo, agora eu sou também. Daqueles dois povos, Deus resolveu fazer um. Tirou a barreira de separação, inimizade, reconciliou todo mundo, encerrou todo mundo no pecado e salvou geral. Falei, uau, que beleza! A gente que nem sabia disso, você lá sabe quem é Abraão? Você não sabe de nada dessas coisas. Agora, o que interessa saber? Deus escolheu salvar-nos também. Essa é a maravilha. E isso tem muito mais coisa para conversar, mas como a gente tem um tempo exíguo, já é o suficiente para você ir para casa assim. Nossa, mano, seu evangelho é aquilo ali, eu vou voltar semana que vem para ouvir, porque o negócio é bom, entendeu? Aconselho você a fazer isso. O que eu quero dizer para vocês nessa manhã, a partir dos versos que eu listei? O que o Paulo está dizendo aqui? Simples, existem várias maneiras de você perceber Deus. É o que ele falou exatamente entre os versos 10 e 12. Ele está discorrendo aqui acerca de um processo. O que Deus está fazendo? Deus está formando uma comunidade excepcional, multiétnica e multicultural. Interessante. E essa obra de Deus demonstra a multiforme sabedoria da Trindade. Interessante que essa palavra multiforme no original é polipoikilos. Poikilos é aquilo que é multifacetado, multicolorido. Por exemplo, eu acabei de falar sobre sofrimento. Sabe o que é interessante? Que a graça de Deus ela é poikilos. Traduzindo, se a sua vida está cinza, a graça de Deus pode trazer uma nova conotação. Pode ficar tudo colorido, porque a graça de Deus é poikilos. Traduzindo, não importa a cor da sua vida. Se você abrir espaço para a atuação extraordinária de Deus, a coisa muda de tonalidade. Pegou a ideia? Alguém me ensinou uma vez que a gente pode aprender muito de apenas uma palavra da Escritura. A gente está diante de uma delas. Multiforme sabedoria de Deus. Em quem isso se manifesta?
Na igreja, exatamente na igreja. Então a igreja, como essa comunidade excepcional, é como uma bela obra de tapeçaria, porque a palavra que o Paulo empregou aqui diz exatamente disso. É como se fosse aquela beleza emaranhada de um bordado. Aí você fala assim: André, como é que é isso na nossa vida? É muito simples. Eu tenho a possibilidade nessa manhã de ver todos vocês. Vocês só estão vendo a mim. E já está assim: camarada, esse cara é diferentão, cara é diferente, pastor mesmo, será mesmo? Ó, não sei se até agora isso já saiu do seu coração, mas todo mundo viu. Ele ali? Sério mesmo? Entendeu? Eu consigo entrar em todos os ambientes e ninguém sabe qual é a minha. Entendeu? É tranquilo, eu me divirto com isso. Você não imagina, porque quando você já chega na farda, já, ô pastor, entendeu? Aí já tem o lugar do pastor, tem lugar que é até demarcado. Você sentar lá, sua nádega até queima. Não sei se você vai falar que você não sabe. Você vai no ambiente tradicional, senta no lugar do camarada que botou tijolinho na igreja para você ver o que dá. O cara já olha para você assim. Aí você não manja, né, igual eu assim, não nasci no ambiente, você vai dizer: vamos lá. Maluco, entendeu? O que eu estou tentando dizer para vocês? Se vocês tivessem a visão que eu tenho daqui, você perceberia esse texto aqui com toda facilidade. Ninguém aqui é igual a ninguém. E eu não estou falando de questão de estética, não. Entendeu? Ninguém é igual a ninguém. É só questão ontológica. Para ser igual a alguém, só o ser é ele mesmo. Por isso que Deus fala assim: a quem pois me assemelharei? Porque Deus sabe que igual a ele não tem. Entendeu? Não tem. Então nós somos semelhantes. Por isso que eu já aproveito para dizer o seguinte: qualquer ambiente que tente fazer com que eu e você sejamos como todo mundo, já é pecado. Já quer matar a gente. Porque a riqueza do Evangelho se manifesta exatamente no fato de que somos diferentes, no entanto semelhantes. Daqui a pouco eu falo mais sobre. Então, como é que é isso na vida? Já ouviu falar de sal? Lembra do sal de cozinha? Daqui a pouco você vai usar? Por exemplo, quando o sal cai no alimento, o que acontece com o alimento? Você não fala assim: André, que salzinho bom, rapaz, de onde você trouxe? Fala: não, você trouxe lá da Jamaica. Foi errado. Comprei ali do lado, entendeu? O que você vai falar? Nossa, que batata gostosa, nossa, arroz. Ó, o sal cai na comida e realça o sabor dos alimentos. Traduzindo, o Evangelho caindo na sua vida realça quem você de fato é para Deus. Pegou a ideia? Aí você vai para o ambiente, o camarada já quer te encaixotar. Você tem que ser como ele. Tô fora, irmão, tá doido? Quanto mais o Evangelho entra em mim, mais eu me torno eu. Só que esse eu não é o que eu penso, é o que Deus realmente quer. Por isso Ele me salvou. Pô, a gente já começa a pecar aí, entendeu? Jovem, então, meu Deus do céu, aí o cara não aguenta. Tem lá, estabelece-se um parâmetro e todos os demais têm que ser daquele jeito. E aí? Como é que faz? O camarada não vai ficar, esse é o problema. E isso é um atentado contra essa manifestação da multiforme sabedoria de Deus, que só pode ser manifestada pela igreja. Viu como é que é lindo? Aí a pergunta óbvia, né? E quem é a igreja? Quem é a igreja senão nós? E aí, qual é a riqueza? A riqueza é que cada um de nós foi atraído pelo Evangelho de um modo irresistível, na sua singularidade circunstancial. Traduzindo, cada um de nós veio de uma situação. E essas circunstâncias e situações acabaram nos moldando, entendeu? De modo que hoje nós somos o que somos exatamente agora. Levou uma vida para a gente se tornar isso. Percebe? Se a gente perder isso de vista, já era. Por exemplo, eu só falo como eu falo porque eu tenho meu background, entendeu? Se eu não tivesse andado aí pelas ruas, percebido as coisas que percebo até exatamente agora, não saberia falar assim. Se eu não soubesse falar assim, o que ia me restar? Aí eu teria que ser como alguém. E o problema de você tentar ser como alguém, que você não se adequa. Não dá, mano. Você nunca vai conseguir. Poxa, eu nunca vou pregar com fulano de tal. Poxa, ele é tão bom. Não vai mesmo. E que bom por isso, porque isso te dá todas as possibilidades de você ser você. Qual é a boa notícia dessa manhã? Se você entrar nessa de ouvir o Evangelho e se tornar quem Deus quer que você seja, a boa notícia é: o espaço é seu. Ninguém mais no universo vai ocupá-lo. Pegou a ideia? Agora, se você entrar numa de querer ser o que os outros dizem que você deve ser, lascou, porque já está ocupado.
Pegou? Você decide. Se você quiser se tornar você, vai ser uma maravilha, vai ser uma beleza. Nós vamos ter uma contribuição extraordinária, singular, ímpar e irrepetível. Traduzindo, nunca mais vai acontecer na história aquilo que só você pode fazer. Nunca mais. Ou é agora ou é nunca. O que acontece com a gente? Quando você está num ambiente que isso não é dito, os caras falam assim: ó, eu estou te chamando para isso, já rola o terrorismo. Aí você fica lá com: e se você não for, Deus chama outro. Ó, tudo errado. Deus não vai chamar outro. Por que Deus não vai chamar outro? Porque o outro ele já chamou para. Então o outro está fazendo e sendo o que só outro pode ser e fazer. Pegou? Ou você vai, ou perderemos uma grande oportunidade. É simples e responsável assim. Ou eu me torno quem Deus me chamou para ser, ou então não será feito. Por exemplo, se você for agora nos 2 condomínios aqui da nossa cidade, condomínio Portal da Saudade e condomínio municipal Retiro, tem um montão de sonhos lá que ficaram por ali mesmo. Nunca se tornaram o que poderiam, porque não se associaram com Jesus de Nazaré. Perderam tempo. Pegou a ideia? Está compreendendo? Agora, o extraordinário aqui também é que a igreja ela tem um telos. Qual é o telos da igreja? Ou seja, qual é a finalidade da igreja? É exatamente essa que eu tenho tentado dizer para vocês. Manifestar aqui e agora essa multiforme sabedoria de Deus. Agora, observe o texto. Volte comigo aqui por um instante. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Não sei assim com que velocidade você lê a Bíblia, mas se você só reduziu a velocidade assim, e prestou atenção na minha ênfase, você já começou a pensar. A nossa luta, só para te instigar, não é contra a carne nem sangue, mas sim... Quem são os principados e potestades no nosso linguajar evangeliquez e gospel? Quem é? A gente está falando aqui da dimensão das trevas. Olha o que está escrito aqui: para que pela igreja agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Traduzindo, nós somos um espetáculo para anjos e demônios. Não é coisa do Dan Brown, não, entendeu? É coisa do Evangelho, entendeu? Tanto anjos bons quanto anjos maus, agora, por Deus, se quiserem saber alguma coisa, tem que olhar para quem? Para nós. Percebeu a riqueza da coisa? Nós somos uma pós-graduação para eles. Tudo de Deus que eles forem aprender, eles precisam olhar para nós. E a gente às vezes anda com a cabeça nem sei para onde. A gente consegue reduzir uma coisa extraordinária e rica, sim, a uma religião de pode ou não pode de domingo. Eu não sei como é que os caras conseguem. Eu não sei. Traduzindo, quando eles precisam aprender algo, eles olham exatamente para nós. Então nós somos um espetáculo. E você sabe que no espetáculo você precisa saber quem é quem. Por exemplo, a história aqui é o teatro. O universo é o palco, os membros somos nós, os protagonistas, Deus é o diretor, e a história se desenrola sem solução de continuidade. Traduzindo, porque Deus está no controle. Essa é uma frase que às vezes eu ouço muitas pessoas falarem: não, André, fica tranquilo, Deus está no controle. Aí um dia eu não aguentei, né, cara? Falei assim: de quê? Porque se você pensar um pouquinho, você fala assim: mano, você está falando que Deus é todo poderoso, certo? Certo. Ele está no controle, sim. Então assim, você poderia me explicar por que as coisas são assim como são? Ainda mais assim, tem uns caras lá na câmara assim, né? Os caras falam que é do nosso time também, assim, que daqueles que manifestam a multiforme sabedoria de Deus. Se aquele cara é, o que eu sou? Deus está no controle mesmo? Se a gente não pensar, se o Evangelho de fato não fizer parte da nossa essencialidade, da nossa existência, de modo que ele se concretize na história, fica difícil. Aí os caras vão ter argumentos plausíveis e você vai falar assim: peraí que eu vou chamar meu pastor, que ele sabe dessas coisas. Não, você tem que saber. Você que está falando, percebe? E aí, o que está acontecendo aqui de fato? Deus está no controle de quê?
Deus está no controle da história da salvação, porque Ele já assegurou o fim e nós estamos no processo, e esse processo não sofre solução de continuidade. A nossa história se desenrola, ela está caminhando para um fim extraordinário. Por que ela está caminhando para um fim extraordinário? Porque Jesus disse: está consumado. Traduzindo, é só uma questão de tempo. Enquanto isso, nós temos uma vocação para se concretizar na história. Qual? Manifestar essa multiforme sabedoria de Deus. Para isso é necessário que você se torne a cada novo encontro com Jesus de Nazaré mais quem Ele quer que você seja. Isso vai ser lindo. Por que vai ser lindo? Porque você foi recriado em Cristo com essas características. Pegou a ideia? Aquilo que não presta já ficou cravado na cruz. Agora, o que presta precisa ganhar concreção, precisa ganhar crescimento. Traduzindo, por isso que um encontro como esse de hoje é algo fantástico. Por isso que a gente participa desse encontro. Por quê? Porque nós somos frutos dos nossos encontros. Pegou a ideia? Nesse ambiente doido aí que a gente vive, a gente precisa até traduzir. Eu estou falando de encontro com o outro. Então é um em com outro. Pegou? Em com outro. Todas as vezes que eu me encontro com você, como você é você em Deus, olha que interessante. Deus é incomensurável. Logo, não pode caber em nada e nem em ninguém. Mas Ele escolheu habitar na igreja. Habitando na igreja, quando nós nos encontramos, eu posso aprender algo de Deus que só passa por você uma única vez na história. Traduzindo, se você não vier ao encontro semanal comunitário, algo de Deus que só passa por você única e exclusivamente uma vez na história, não será percebido na comunidade. Pegou a ideia? Como a gente às vezes é muito umbigocentrista, muito individualista, a gente inverte até isso. Aí o cara fala assim: aí irmão, viu Pedro, você não veio na reunião, perdeu. Mano, isso aí é só capitalismo. Entendeu? Isso não é evangelho. O evangelho é o contrário. Mano, você não veio à reunião ontem, a gente vai demonstrar preocupação. O que aconteceu? Está precisando de algo? O que rolou? Rapaz, aquilo de Deus que passa tão exclusivamente por você, nós deixamos de perceber. Viu como é que é lindo? Aí sim, o nosso irmão ganha esse espaço de cuidado. Por quê? Estou querendo dizer isso para vocês um tempinho, agora é a hora. O outro na fé cristã não existe. Não existe o outro na fé cristã. Na fé cristã só existe o próximo e o semelhante. Outro na fé cristã é Deus. Deus é o totalmente outro, porque Ele é essencialmente diferente de mim e de você. Por isso que Ele é o Pai nosso que está nos céus. Agora nós não. Nós somos semelhantes, porque ninguém no auditório, ninguém no planeta Terra é essencialmente diferente de ninguém. É só, uau! Se você não é diferente de mim, o que você de fato é? Aí o Evangelho entra em nós de novo. Você na verdade é uma extensão de mim. É só, uau! Adão percebeu isso. Esta agora é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Traduzindo, sou eu. Pegou? Quando isso entra em nós, não precisa nunca mais você ver um videozinho triste assim de alguém passando fome, você: ai meu Deus, deixa eu fazer meu desencargo de consciência do dia. Onde está o cofre aí para eu depositar? Ainda bem que tem alguém para fazer a missão no meu lugar. Não. Você pensa só assim: peraí. Por que eu tenho roupas no tempo frio? Por que eu tenho um teto sobre a minha cabeça? Por que eu posso tomar 2 banhos quentes por dia? Por que eu posso fazer 3 refeições e os caras não? Rapidinho o Espírito do Evangelho entre você. Mas assim, é instantâneo, é rápido. É só você ter essa coragem de perguntar e falar com quem resolve. Só assim, peraí. Se eu posso experimentar tudo isso, o meu próximo também deveria. Vamos trabalhar para isso. É simples. Quando isso não se efetiva em nós, a gente precisa de um vídeo triste, precisa de uma campanha anual, entendeu? Precisa alguém vir aqui fazer a gente chorar e tudo.
Quando o Evangelho é entre nós, isso já é a nossa vida, é natural, a gente não consegue não ser assim, a gente nem percebe que faz o bem. Bom é quando alguém encontra com você e fala assim, cara, você lembra aquela vez que você me disse isso, isso, isso? Você fala assim, nunca, sei lá quando eu falei isso, não faço ideia. Por quê? Porque foi natural, passou por mim. Entendeu? Por exemplo, olha que desencargo. Nunca mais você vai precisar falar de Jesus. Primeiro, falar de Jesus é algo ruim, né? Falar de é mal. Você podia falar sobre. Você já viu Jesus falando de Jesus? Eis que venho aqui dizer para vós que este que vos fala nasceu de modo virginal. Isso aqui é isso, cara. Por que Jesus não falava de Jesus? Porque ele é. Pegou a ideia? Por isso que o meu e o seu chamado não é para fazer, é para ser. O ser precede o fazer, o ser esclarece o fazer, e o ser faz. Uau! Viu como é que é lindo? Primeiro Deus te chamou para ser, porque quem vai fazer na verdade é Ele através de você, em você e a despeito de você, porque não vai ser todo dia que você vai querer fechar com Ele, ainda assim Ele vai fazer, porque o compromisso dele não é com você, é com o nome dele que está posto sobre você. Traduzindo, aplicando e passando a régua. Quando Deus não tiver nenhuma boa razão para fazer o bem para você, ainda assim Ele o fará, porque Ele tem um compromisso com o nome dele que está posto sobre você. Isso deveria nos constranger o espírito e a alma de uma tal maneira que nós nos rendêssemos a Ele de modo irrevogável. Senhor, eu me rendo. Deveria ser assim. Percebe? O que eu vim dizer para vocês nessa manhã? Que a gente dê esse espaço aqui para Deus. Que espaço? Para que Ele possa se plenificar em nós. Como assim? Para que essa multiforme sabedoria de Deus possa ser conhecida, tanto como um espetáculo para os anjos, bons e maus, quanto para todos os circunstantes que tenham contato comigo e com você nesse nosso gerúndio existencial, ou seja, enquanto nós vamos pela vida. Aí não tem mais hora marcada, não tem mais, tem hora marcada para nossa reunião. Por que tem hora marcada para nossa reunião? Porque vocês e eu somos seres contingentes, a gente tem tempo. Por exemplo, eu trabalho com 2 instituições. Tem uma, o Pedro já disse, já fez parte também, Igreja Batista Central em Volta Redonda, Rua 256, logo ali, entendeu? E trabalho com na quinta-feira do papelão, entendeu? Só que até mesmo a instituição do papelão, porque muita gente tem dificuldade com isso, e os caras já querem me perguntar assim, a tentação entra, o cara fala assim, André, o que você acha da instituição? Sei lá o que eu acho, se é bom, se é ruim, a questão não é essa. A questão é que eu e você não sabemos fazer outra coisa que não seja instituição, não tem jeito. Até na quinta que a gente senta no papelão é uma instituição. Só que como assim, André? Eu vou te explicar como. Se a gente não arrumar o papelão para sentar, já fica complicado, porque tem uns irmãos que nem no papelão não sentam, mas não sei o que ele tem, não senta. Aí o cara fala assim, André, mas assim, que hora que começa? Que hora que começa? Se não fosse institucional, é essa hora aí mesmo, irmão. Mas que dia? Olha, qualquer dia. Mas vem aí, mas você vai estar lá? Não sei, vai lá, maluco. É uma instituição, tem um dia, tem uma hora, tem um assento, aí tem uns diáconos lá que providenciam, entendeu? Um negócio assim, já ficou institucional, não tem jeito. Quanto tempo você prega? Eu? Assim, o dia que eu estou assim legal, mesmo 2 horas. Tem louvor? Não tem não. Que dia que vai ter louvor? O dia que os caras pegam o violão e fizer alguma coisa, vai ter, mas é assim? Irmão, aqui é soltinho, leve, esse é o ponto. A questão não é ser institucional ou não, a questão é leve. O vento passa e leva. Que vento é esse? Do Espírito. O problema é que tem algumas instituições que são concreto, e aí só mesmo aquele martelo de Deus para esmiuçar a penha. Esse é o ponto. Então eu não sei, por exemplo, o que lhe sobrevém quando eu uso a palavra igreja. O que você pensa assim, igreja? Igreja, André? Igreja é uma construção ali na esquina ali. A igreja é um ajuntamento de hipócrita. Depende assim do seu entendimento. Porque para alguns a igreja ainda é um prédio, ainda é um lugar, ainda é um endereço. Para outros o cara já transcendeu, já entendeu que é um grupo de pessoas, mas é um grupo de pessoas que não presta. Pessoal ganancioso, assim, entendeu? O pessoal lá está perguntando, quero contar. O que é igreja? Igreja é a reunião daqueles que concordaram com a Trindade, que voltaram da rebelião e permanecem no estado de adoração pela fé em Jesus de Nazaré.
Esses agora estão aprendendo e reaprendendo a ser gente. Só que como assim, André? Ué. Porque eu e você vivemos de modo errado durante muito tempo. A gente aprendeu a ser gente da maneira errada. A única pessoa no universo que é gente da maneira certa é Jesus de Nazaré. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente tem um parâmetro, um paradigma e um modelo. Então, do jeito que a gente vê Jesus se movendo pela existência, é desse jeito que a gente vive também, porque nós somos adoradores. Aí você fala assim, André, e o que é adorar? Adorar é imitar. Do jeito que você vê Jesus fazendo, você faz também. Por isso que a gente tem um registro histórico do Evangelho. Porque aí já não é mais um manual de pode ou não pode. É só você ver como Jesus se move pela existência. Como é que Jesus conversa com um cara que é charlatão religioso? Como é que ele faz? Como é que ele conversa com os desprezados? Com aqueles que estão amados? Como é que ele lida com a criança? Como é que ele lida com a mulher? Como é que ele lida com aqueles que não têm espaço na sociedade? É só olhar para Jesus. Ele já encarnou. Por exemplo, uma coisa é você dizer que a Bíblia diz algo. Legal. Outra coisa é você dizer, Jesus disse. Aí, quando você disser que Jesus disse, o Evangelho entrou em você. Porque se Jesus disse, agora já não é do jeito que você ouviu, agora é do jeito dele. Então, ele vai ter que te reeducar na existência para que você aprenda a viver do jeito dele. E vivendo do jeito dele, a gente manifesta essa multiforme sabedoria de Deus. E a gente vai ser um espetáculo. Tanto para os anjos que nos contemplam, quanto também para os nossos circunstantes. Porque Deus escolheu fazer assim. Como Ele pode, Ele quis assim. O que é extraordinário? Que pela primeira criação, Deus se revelou à humanidade. Percebe? Agora, pela segunda criação, que somos nós, Ele se revela aos anjos. Olha que coisa fantástica. Eles até gostariam de fazer o que eu e você podemos, mas eles não podem. Nós podemos. A grande questão nessa manhã é, já que podemos, queremos. Eu espero que Deus coloque esse querer no seu coração, de modo que o seu querer seja querer o que Deus quer. Aí vai ser, uma beleza, tá certo? E você não vai perder mais nenhum dia na sua existência. E todos aqueles que tiverem contato com você serão de fato abençoados e abençoadas. Tá bom? Vamos falar com Deus?